Como eu falei nos outros episódios, a gente teve um bom tempo para poder ensaiar com a atriz. Na verdade, a Babi, ela veio para cá umas 2 ou 3 vezes. Nós ficamos pelo menos metade de um dia, todas as vezes que ela veio, ensaiando. Ela já sabia o roteiro, já conhecia o roteiro, já sabia todas as cenas, mas a interpretação dela não estava afiada, não estava alinhada com o resultado que o filme precisava. Então a gente pedia para ela dar a cena, ela dava o que ela tinha entendido da cena, eu percebia os elementos que ela precisava mudar e eu falava, Babi, refaz isso, Babi, refaz aquilo. Aquela tua expressão ficou muito forte, aquela tua expressão ficou muito contida. Expressa um pouco mais, aqui expressa um pouco menos. E a gente foi remodelando toda a atuação dela e foi um processo que eu quero repetir a partir de hoje para todos os meus curtas. Como eu falei nos outros episódios, esse elemento da direção de atores foi um problema muito grave nos meus 2 primeiros curtas, principalmente porque o roteiro, as falas eram muito literárias. Quando você fala algo e que escrito é muito bom, não necessariamente quando você fala, quando você entoa isso, vai soar bacana. Quando você fala alguma coisa, quando você tem que dar uma fala, aquela fala tem que estar escrita pensando em como ela vai ser dita. E naquela época, quando eu fiz a reverberação, quando eu fiz o Miguel e Ana, eu não sabia disso ainda. E eu aprendi com o meu erro, aprendi lendo os feedbacks de vocês. Então é por isso que eu faço questão de lançar os meus filmes no YouTube pra ouvir vocês. E aí eu conversei com a Babi um pouquinho sobre o processo de dirigi-la pro filme, e aqui tá um pedacinho da nossa entrevista com ela. Nunca tinha feito um teste na vida para filme, foi a minha primeira experiência. Eu já tinha feito um curta, mas era bem amador, assim. E aí, quando surgiu a oportunidade, né, de fazer o teste lá nos estúdios, eu tava meio nervosa, assim. Eu sou meio pra frente, né, meio amostrada, parecida, mas é totalmente diferente, é outra realidade. Você ali com um roteiro, né, uma sequência de cenas para cumprir, ainda mais que é um filme de suspense, né? Então tem que ter aquela carga dramática, você tem que evocar aquela sensação de medo. Então, assim, é outra pegada. Mas foi, a equipe me deixou super confortável. A gente fez uma primeira vez e eu acho que eu estava muito afobada nessa primeira vez, né? E aí vocês conversaram comigo, me passaram um pouco da sinopse, qual a sensação que vocês queriam passar com o personagem, e me deram um pouco da carga que ela deveria ter. E aí acho que eu fui melhorando, né, na terceira tentativa, até que vocês ficaram de me avisar, né, posteriormente, acho que na semana seguinte, de ligar caso desse certo. E aí, quando eu recebi a ligação, eu nem acreditei. Meu Deus, não acredito, deu certo. Vou fazer um filme. E aí chega a parte difícil, que é a parte dos ensaios, porque bote ensaio nisso, né? É muito difícil incorporar a carga dramática de um personagem. Principalmente quando se trata, assim, de um drama, suspense, categorias nesse sentido, né? Nunca tive essa experiência, nunca tinha feito curso nem nada, né? Eu acabava no começo dos ensaios deixando transparecer muito mais eu do que a personagem. E eu sou muito assim, né? Braço pra cá, braço pra lá, falo alto, assim. Eu sou muito expansiva. E a personagem era bem retraída. Era tipo o oposto de mim. Era praticamente o oposto de mim. Então, no começo foi complicado pegar, assim, direcionamento de olhar. Eu olhava muito rápido, porque eu sou muito, muito ativa. E aí vocês vieram, fizeram todo um trabalho de preparação de elenco, com a maior calma e paciência do mundo. E aí eu percebi que a delicadeza nos gestos, né, fariam mais sentido. Os ensaios foram fundamentais. Quando eu cheguei lá, eu já tava com aquela personagem na cabeça, assim, o jeito dela, a velocidade dela, que era uma velocidade um pouco mais lenta, né? E eu sou muito rápida, então a gente teve que trabalhar realmente isso em mim. Facilitou demais, facilitou assim 1000%. A tua atuação, ela se dividiu em 2 momentos, o momento na praia e o momento da gente gravando os teus sons na tua casa, quando eu fui pra aí gravar todos os sons que tu faz de suspiro, de susto, de medo, sons que a gente solta, enfim, né? Teve esse momento, né, de pós, na edição, já nesse processo de edição, né, que a gente veio gravar os sons. E teve um segundo momento, né, que foi na casa da Andressa, né, ela fazia a mesma personagem, só que mais nova. Teve esse momento de interação entre as duas, né, momentos distintos da vida em que elas se encontravam. Muito difícil, meu Deus! E vocês viram a minha dificuldade. Eu acho que no Morro Branco eu acabei achando bem mais fácil, talvez, do que essas poucas e curtas cenas, né, que a gente teve que gravar, porque interagir com outra pessoa é outra coisa, já
outro tipo de atuação. E era até porque a interação entre vocês era mínima, né? Porque era a Andressa reagindo e tu só assistindo o que ela tava fazendo, né? Vocês não interagiam de fato, mas querendo ou não, tem uma certa interação, tem uma troca de olhares ali, tem o balé de vocês na cena, assim, a coreografia da cena, tudo isso importa, né? Exatamente, e tinha que ter o time certo, né, assim. Porque quando ela encerrava uma ação, ela tinha que começar a minha, ou então, em dado momento da ação dela, eu teria que intervir. Então tinha que ser tudo muito sincronizado. E às vezes, quando perdi essa sincronia, pronto, vai tinha que regravar. Aí teve aquela cena com a Andressa chorando, que foi bem forte, né? Ela assim, se envolveu na personagem. Mesmo, né? Ela tava chorando mesmo. E eu, caramba, que doideira. se entregou mesmo, assim. E eu tinha que observar e agir, né? E às vezes eu também me deixava me perder também na cena, como se eu fosse uma espectadora, entende? E aí você também tem que estar ligado nesse time, assim. Tô aqui assistindo, mas também eu faço parte também da situação. Então, né? Era difícil, assim, essa coisa do time foi uma coisa difícil, realmente. Esse balé, a encenação ali, que eram poucas cenas, mas que foi realmente mais complicado. Todo e qualquer personagem, ela transparece, ela tem que evocar esse tipo de personalidade. Se é uma pessoa mais tímida, se é uma pessoa mais explosiva, se é uma pessoa mais calma. Eu acho que é aí que tá a delicadeza, assim, da gravação, né? É conseguir perceber, captar e conseguir colocar isso no filme de uma forma sutil, mas que seja uma percepção meio que comum, né, a quem assiste. É nesse grito, é nesse olhar, é nesse movimento contido, é nessa cara de assustada, que a gente consegue dar o tom, né? Que é necessário para poder linkar com a história, para fazer sentido com a história. A direção de arte eu não tenho muito o que falar, a Michelle tomou conta e eu acho que ela aprendeu muito bem com as 7 camadas do cinema nesses últimos anos, desde que eu tenho ensinado isso. Então, fiquei encarregada pela direção de arte. Na verdade, eu quis fazer, porque eu já estava bem envolvida assim, com a história. O desafio era deixar a casa de Morro Branco menos praiana e mais casa mesmo, porque ela não ia para lá de vez em quando. A ideia de que ela realmente morava isolada de tudo, ela trabalhava lá. Acho que o primeiro desafio foi descaracterizar um pouco essa casa de praia, tirar alguns adereços, tem muitos detalhes, tem muitas cores. Então a gente meio que levou o lençol pra pôr nos sofás, que tem lá, que é bem vermelho. Compramos almofadas também cinzas. O quarto dela também não tinha muita coisa. Aí a gente usou minha mochila preta. Alguns poucos objetos assim pra simbolizar que ela tem um trabalho, tem uma vida, mas que é tudo muito vazio também na casa dela. E eu acho que ela conseguiu pensar muito bem a direção de arte em todos os aspectos, em termos de cores, em termos de elementos na cena, em termos de falta de elementos numa cena, para existir de determinados itens de cena, itens cenográficos, a falta desses itens cenográficos, tudo foi muito pensado por ela. Eu acho que ela fez um excelente trabalho e ela foi uma excelente diretora de arte. O monstro a gente usou tinta nas mãos, no rosto e nas mãos, que eram as partes que iam ficar mais visíveis. Eu fiz um monstro e aí a gente colocou meu cabelo pra frente e tal. Aí também foi toda uma coisa com a roupa. Inicialmente a gente tinha pensado numa roupa bem folgada, assim, de moletom, mas aí o Luan, né, tinha uma roupa, assim, um sobretudo de monge. Nós tingimos, era bem marrom, e aí a gente tingiu de preto. Não ficou preto, mas ficou mais escuro. E aí a gente usou também alface, uma alface bem escura pra simbolizar algas, assim, que estavam no corpo do monstro, pra trazer a ideia de que o monstro veio do mar. Outra coisa bem legal foi pensar nas roupas da Manuela em cada fase da vida. Então a gente pensou que na infância ela era vestida pela mãe, né? Então ela tava lá toda rosinha, tudo de rosa, de lacinho, o quarto dela é rosa, pra simbolizar bem assim as expectativas da mãe com relação a ela. Já ela jovem já tinha ali seu próprio estilo, tava, enfim, buscando identidade, né? Ela já optava por umas roupas mais folgadas, mas ela adulta, ela é tão sem identidade, ela cresceu assim, tão sem identidade, que ela usa qualquer coisa. Então a gente pensou numa blusa bem velha, assim, bem folgada, numa calça também bem folgada, para dar mesmo essa ideia de desleixo. E também ela já adulta sem maquiagem, né? O rosto limpo. Também é outro ponto, assim. E tem um easter egg bem legal, que a roupa que a Manuela jovem usa é a mesma roupa que foi usada no Miguel e Ana, na personagem Ana.
E a trilha musical do Daniel, toda versão que ele mandava pra mim, eu me emocionava. Toda versão que ele mandava pra mim, as demos, que foram as primeiras versões teste, só pra ver como é que ficava, eu ficava extasiado. No Miguel e Ana, pra mim, o Daniel, ele fez um trabalho excepcional. Inclusive, foi unanimidade. Todas as pessoas que falaram sobre a trilha musical elogiaram. Algumas pessoas criticaram a fotografia, algumas elogiaram, algumas criticaram a montagem, outras elogiaram. Mas a música do Daniel foi um ponto que todo mundo concordou que ficou excelente. Mas aqui no Areia Negra, eu sinto que ele se superou. O Bruno é chapa há muito tempo, né? Eu lembro que na época que ele tava com a ideia de fazer o filme, ele já tinha falado comigo, né? Vamos fazer a trilha de novo? Bora, vamos fazer. Que a gente tinha feito o Miguel e Ana e ficou muito bacana o trabalho. A gente fez de forma muito instantânea. Cheguei, a gente se juntou, veio aqui na casa dele. A gente estava todo mundo começando a fazer tudo. Trabalhos autorais sempre levam mais tempo, mas esse trabalho foi até tranquilo, do Miguel e Ana. Aí eu pensei, não, vai dar certo, né? Vamos fazer Rapidez também. E começamos a pensar, né? Ele me mandou o filme, eu assisti e logo de cara eu percebi que era um filme muito diferente. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, ele não tinha praticamente som. E eu fiquei assim, mancho, isso aqui tá incrível. Porque a gente até conversou, cara, o silêncio desse filme é incrível. E eu já pensei numa música pro fim do filme. Vamos sentar tal dia pra ver como é que vai ser. Beleza, aí eu comecei a compor. E o meu processo de composição foi um processo de imaginação do som na imagem, sabe? Eu não compus assistindo o filme e colocando notas, ou construindo melodias, ou construindo harmonias em cima daquela imagem que eu via no momento. E eu procurei seguir a imagem que eu já tinha na minha mente. Eu assisti o filme algumas vezes, comecei a compor. Para mim, o Daniel, ele fez no notebook dele, um notebook super simples que nem monitor tem, uma música digna de um longa-metragem. Em 1 hora, ele compôs, produziu uma música inteira na minha frente. Eu fiquei de queixo caído. Aqui em casa, ele veio aqui em casa, trouxe o notebook dele, ligou e fez a música na minha frente. Deu certo esse? Deu. Eu já ia avaliando, a gente já testou no filme, já viu se era aquela música ideal, se não era. Faltava uma percussão, não faltava. A gente viu tudo e a música saiu praticamente pronta. Saiu pronta 100%, mas ela saiu praticamente pronta. 80% dela saiu pronta ali, naquele encontro. A música do filme, que é a Lassidão, foi a música que o meu pensamento nela seria exatamente de como é que ela é. Ela é uma música melancólica, mas ela também é uma música que tem muitas camadas, muitas emoções envolvidas, né? Primeiro eu comecei pensando onde essa música vai perpassar, né? Mas todo esse processo eu fui passando por etapas, desde onde eu comecei a construir harmonia, construir elementos melódicos e fui trabalhando a partir disso. Só que eu percebi que eu não queria criar muitas camadas melódicas ou muitas camadas harmônicas e percebi que queria trabalhar mais a questão do timbre, né? Da sonoridade. A sonoridade que eu quis trazer na música é exatamente essa que a gente escuta com o mar, sabe? Uma sonoridade com muito ar, uma sonoridade com uma ambiência muito grande, né? Trazendo para termos técnicos, eu utilizei muito reverb, eu utilizei muito espaçamento em estéreo e busquei brincar com a construção de camadas de timbres. Cada camada tem o seu espaço e cada espaço ele transmite um pouco daquela melodia que foi criada, um pouco daquela harmonia que foi criada e com essa junção toda ficou essa loucura que ficou muito massa. E assim, desde o início, quando eu já via as imagens e eu já escutava um pouco da música na minha cabeça, antes de começar a compor, eu pensei, tem que ter uma bateria aí. Eu chamei um amigo meu de longa data também, o Levi Linhares, um cara multi-instrumentista, compositor, cantor, é um cara que pensa muito parecido comigo em relação à composição. E logo quando eu criei a minha primeira demo dessa música, eu enviei pra ele, cara, vou ver alguma coisa aqui por cima, mas eu já tô achando muito completa. Já tá muito cheio, até o Bruno teve a mesma opinião, né? Que não consegui enxergar onde que seria a bateria nessa música. Não, bati o pé. Tem que ter bateria, tem que ter bateria, tem que ter bateria. Levi gravou a primeira tentativa. Logo quando eu vi, cara, é isso aqui. Não muda nada. No fim das contas, a gente conseguiu encaixar
a música, eu fiz uma versão pro filme e a gente lançou, eu juntamente eu levei a música, né? A primeira música que eu tô lançando minha, já participei de vários projetos e tal, e tô muito feliz, o resultado tá muito bonito, a capa tá linda, a identidade da música tá linda, espero que vocês gostem, sigam lá nas redes sociais e deem seu feedback sobre a música, os contatos estão aí também, quem quiser, Jobs, sempre bom, tamo junto. Uma música digna de uma grande produção, uma música digna está nas redes sociais, está nas plataformas digitais de música, não à toa estão agora, então se você quiser ouvir a trilha musical completa do Areia Negra, você consegue ouvir agora. Cara, eu acho que foi um trabalho assim fenomenal e se você quiser contratar o Daniel, aqui estão os contatos dele. Contratem ele para produções musicais, que o cara é um monstro e ele faz monstruosidades em pouquíssimo tempo. Finalizar esse filme para mim, depois do ano de 2020, foi um ano... Quem me acompanha, quem me conhece, quem me acompanha mais pessoalmente, sabe que foi um ano extremamente desafiador. A minha saúde psicológica foi colocada à prova, a minha saúde física foi colocada à prova também. Eu enfrentei diversos problemas pessoais na minha vida, na minha família, no meu trabalho também, diversos desafios. Gente, 5 mil alunos mudam a vida de qualquer pessoa e eu nunca tinha falado abertamente sobre isso, mas eu preciso falar. Em 2020 eu fui falsamente acusado de um crime na internet que eu não cometi, processei a pessoa responsável e esse ano essa pessoa respondeu ao processo, ainda está em andamento, mas a resposta dela ao processo confirmou tudo que eu já sabia, confirmou tudo que eu já acreditava e que eu tava me sentindo desolado, que eu tava me sentindo maluco. Será que eu tô ficando maluco? Não, não tava ficando maluco. Tá tudo dando certo, tá tudo apontando pra nossa vitória. E eu senti ao finalizar o Areia Negra que eu tava finalizando um capítulo inteiro da minha vida, que eu tava, que nem eu falei no meu Instagram pessoal, era como se eu tivesse preenchido um caderno inteiro, fechado ele, guardado e partido para um novo caderno que eu iria preencher ele completamente. Finalizar esse filme simboliza muita coisa para mim, lançar esse filme na internet simboliza muito mais para mim e eu espero que, por mais que sejam por outros motivos, por outras razões, eu espero que esse filme toque você e que simbolize alguma coisa para você também. E eu queria desde já te agradecer por ter assistido ao filme e desde já te agradecer por ter acompanhado aqui o nosso processo de construção do filme, por ter acompanhado esse nosso processo de fazer cinema, porque a gente ama isso, acima de qualquer coisa, acima de qualquer intriga, acima de qualquer fake news que você vê na internet, a gente ama cinema. E a gente tá aqui, a gente cria esse canal, a gente move a SB Cinema, porque a gente ama fazer filmes. E eu sei que você também ama, e é por isso que você tá aqui. Então, meu muito obrigado e meus parabéns por ter escolhido o cinema.